Fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas conseguem identificar quem fala a verdade na política. Vamos ver. No Brasil hoje é muito complicado essa questão de política, quem é o lado certo, o que é a verdade. Mas eu acredito que é tudo um jogo estratégico, precisamos observar os lados. Qual é o mais correto? Não sabemos. Eu sei quem está falando a verdade a partir de candidatos que eu acompanho. Eu tenho 62 anos, então são candidatos que eu acompanho desde que eu comecei a ter mais envolvimento com a vida política do país. Então eu sei os políticos que eu tenho confiança no projeto que eles desenvolvem para o país. A gente precisa sempre analisar os candidatos, os políticos, que eles olham para a educação, olham para as pessoas menos privilegiadas, olham para quem vai promover as ações sociais, que é voltado para a classe menos privilegiada, como os pobres. Eu acho que ninguém que está no poder agora está falando a verdade. A verdade, ela é de acordo com cada realidade. E muitas vezes os políticos falam aquilo que é uma realidade, mas que não condiz com a verdade. Ou ao contrário, né? Muitas vezes a verdade deles não condiz com a realidade, assim como a realidade não condiz com a verdade. Porque nós vivemos num país assim onde existem várias realidades. Hoje em dia está realmente muito complicado, até porque em política hoje se busca muito focar em ganhar voto, ganhar cargo para fazer a sua própria vida. Mas eu acho que a gente como cidadão tem que buscar quem menos mente, porque verdade absoluta hoje em dia realmente está bem difícil. Sem dúvida nenhuma eu posso assumir que é um fato que no Brasil tem pessoas que passam fome. Aparentemente, né? Você tem ali, você anda, você vê, né? Ou seja, isso é uma verdade. É um fato empírico que você percebe. Agora, eu posso ser uma pessoa que digo que estou trabalhando para isso, inclusive que eu posso, distribuir dinheiro para essas pessoas e continuar mentindo. Aí que está. Posso mentir em várias outras áreas, inclusive eu posso mentir fazendo com que pareça que isso que eu estou fazendo porque eu estou preocupado com as pessoas e não porque ali é um curral eleitoral meu. Entende? Então são esses vários níveis do problema, que é justamente a diferença entre você olhar para uma coisa do ponto de vista filosófico, ou olhar para uma coisa do ponto de vista do senso comum, né? Que torna tão difícil um tema como esse. Agora veja bem, algum tempo atrás a gente teve um evento aqui no Brasil, que foi a visita do Maduro, né? E o Lula ia receber, então, presidentes da América Latina para discutir se retoma a Unasul, não retoma e tal, essa parceria entre países da América do Sul, e ele recebeu o Maduro, tipo, na véspera. E o Maduro, o cara da Venezuela, e Chaves, e violência, supostamente, olha eu falando supostamente, estou preparando a conversa, supostamente, então, não respeita direitos humanos, né? Supostamente persegue pessoas que não concordam com o governo, supostamente corrompeu o Supremo Tribunal de lá, o Exército, né? E está todo mundo ali mancomunado, roubando e tal, matando. E o Lula vai, recebe esse sujeito, chama ele de companheiro Maduro, né? E fala para ele uma frase que então deu aquele barulho todo na mídia, que existiam narrativas contra a Venezuela e que o Maduro precisava então produzir uma narrativa da própria Venezuela sobre a Venezuela. Isso deu um pau danado, né? Primeiro porque Lula usou a palavra narrativa. Né, e ao usar a palavra narrativa, ele estava assumindo que não existe uma verdade última. Ou seja, ele disse aqui textualmente que as verdades não são coisas objetivas e que elas podem ser, digamos, embicadas para um outro lugar, a depender da narrativa que se constrói. Então, eu acho que, do ponto de vista que eu estou olhando,
o pecado do Lula nessa frase foi ter sido honesto demais. Exatamente. Ele foi honesto demais. Ele como que revelou o truque, né? Ele revelou o truque dessa discussão toda. Por quê? O presidente do Chile, né, o Boric, que é tipo, sei lá, o presidente mais novo da face da terra, alguma coisa assim, de esquerda do Chile, ele criticou o Lula, dizendo que não era uma narrativa o que se sabia sobre a Venezuela, porque existiam tantos refugiados no Chile, assim como tem em outros países do mundo, inclusive no Brasil, e que tem dados, descrições, sei lá, da ONU, não sei de quem, falando que então na Venezuela não existe liberdade e tal e tal. Se eu posso argumentar no mínimo de duas formas em relação a isso. Primeiro, eu posso dizer, como foi dito por alguns jornalistas na época, que o Brasil ou qualquer outro país do mundo, aqui na América Latina, não tem muita moral para acusar a Venezuela, porque no Brasil, inclusive, você tem problemas graves de direitos humanos. Racismo, homofobia, todo esse conjunto de temas que está aí na pauta. Mas eu acho que tem um argumento ainda mais forte, que é o seguinte: ao dizer que de fato acontece isso tudo que falam na Venezuela, essa afirmação está mediada por instituições, mediada por terceiros. Eu posso até ter ido lá e ter visto uma cena, mas eu vi uma cena durante um dia. Mas quando eu cito instituições internacionais que teriam comprovado que a Venezuela está X, na verdade eu estou dizendo para você que eu acredito nisso porque existem instituições que têm credibilidade e, portanto, eu acredito nelas. Se eu sou um sofista profissional, né, como o Lula é, como todo político competente de alguma forma tem que ser ou tinha que ser, né? Eu seguramente posso jogar com isso e dizer, olha, eu não vou desautorizar a ONU, mas eu posso dizer que, olha, veja bem, na Venezuela hoje existem projetos sociais tais, né? Você tem jornais funcionando, aí você pega, de repente, entrevistas de jornalista que diz, não, aqui tem democracia. Aí alguém diz, não, pô, esse cara está ganhando dinheiro do governo. Você precisa ter aquilo que se chama de cognição política um tanto robusta para perceber, e eu não estou fazendo propaganda da Venezuela, senão daqui a pouco vão dizer que eu virei lulista e que eu estou a favor do madurista, né? Você sabe como o mundo hoje navega na estupidez para tudo quanto é lado. Então, assim, mas a questão que esse exemplo é bom é porque o Lula, ao dizer isso, ele estava reconhecendo que narrativas têm força. E que se você ajusta uma narrativa, você pode ir diminuindo o olhar negativo que outros países têm sobre você. Então, é evidente que o mundo contemporâneo, e alguém pode perguntar assim para nós, mas veja bem, Thaís e Pondé, sempre não foi assim? De certa forma, sim. A diferença é que tinha menos gente falando. Agora tem mais gente falando, mais narrativas, mais grupos disputando o poder. A situação é muito mais instável, entendeu? Então acaba ficando mais visível para quem tem olhos para ver. Não foi a democracia que inventou um problema com a verdade. A democracia destampou uma ilusão que se tinha com relação à verdade. Era dos deuses, era a vontade do rei, né? O processo democrático de estabelecer aquilo que se chama, os gregos inventaram o poder político da palavra com a democracia. Eles inventaram o poder político da palavra. O poder político da palavra que serve para regimentar apoio, que serve para conquistar eleitores, que serve para convencer as pessoas de ganhar investimento. Né? E esse poder político da palavra está alocado na universidade, está alocado na mídia, está alocado no almoço de domingo. Quer dizer, o poder político da palavra significa que os gregos inventaram a ideia de que falando, convencendo, usando retórica, você de fato pode ter poder.